Olá, entusiastas do conhecimento! Aqui é a analista nova do seu canal Mistérios da Ciência. Hoje vamos quebrar todas as regras do que você acha que sabe sobre física militar. Imagine um míssil que não possui um único grama de explosivo em sua ogiva, mas em vez disso carrega um bloco de metal maciço de 8 toneladas. Em nenhum outro lugar do planeta existe uma arma com esta configuração arquitetônica. É a joia da coroa da ciência de defesa sul-coreana, projetada para aterrorizar as cúpulas inimigas sem a necessidade de radiação nuclear. Para destruir um bunker escondido a 100 metros de profundidade, o que importa mais, a explosão ou a massa? Hoje, mergulhamos profundamente no mundo da engenharia destrutiva que desafia o senso comum. Atualmente, as instalações militares mais ameaçadoras, como as bases de desenvolvimento e plataformas de lançamento no Oriente Médio e na Ásia, estão escondidas sob centenas de metros de cordilheiras de granito impenetrável. Para neutralizar essas fortalezas, potências globais tradicionalmente considerariam o uso de artefatos nucleares táticos ou bombas destruidoras de bunkers de proporções colossais. No entanto, a Coreia do Sul resolveu essa complexa equação geológica de uma maneira completamente diferente, usando a física pura e simples. Apresento a vocês um monstro balístico conhecido como Ryumo-5. Surpreendentemente, este míssil não detona. Ele confia inteiramente na velocidade absurda de uma queda livre a partir do espaço sideral e em um peso tão extremo que beira a ignorância aerodinâmica, gerando um terremoto artificial capaz de colapsar qualquer bunker. Esta é uma arma que transcende o ataque físico convencional e provoca um verdadeiro desastre geológico. Ao longo deste vídeo, vamos analisar meticulosamente os princípios da energia cinética e da engenharia destrutiva através de simulações 3D avançadas. Como essa maravilha científica destrói fortalezas subterrâneas? Antes de entrarmos na matemática pesada, precisamos entender o cenário. Por que a guerra moderna decidiu se esconder debaixo da terra? Você já deve ter visto imagens das chamadas cidades de mísseis. São redes de túneis maciços escavados na rocha matriz, onde o arsenal aguarda silenciosamente o momento do lançamento. Essa estratégia subterrânea é essencialmente o único método de sobrevivência viável para nações que perderam o controle do espaço aéreo. Lógica bélica é brutalmente simples. Se você não pode dominar os céus infinitos, a sua única alternativa é enterrar-se nas profundezas sombrias do solo rochoso. Isso não é apenas uma teoria distante. Na parte norte da Península Coreana, existe um estado que possui as tecnologias de fortificação subterrânea mais avançadas do globo. Eles construíram postos de comando, reatores e até hangares de caça sob cordilheiras de granito, com dezenas ou centenas de metros de espessura. O granito, meus caros, age como um colete à prova de balas natural fornecido pela própria Terra. Você poderia despejar dezenas de bombas convencionais no topo dessa montanha, e as instalações localizadas a 100 metros de profundidade sentiriam apenas uma leve vibração, como um trem passando ao longe. Essa desconexão física absoluta criou a defesa perfeita. Para perfurar esses bunkers de penetração profunda, potências militares têm quebrado a cabeça por décadas. Os cientistas rapidamente perceberam que simplesmente aumentar a potência explosiva na superfície era um esforço inútil contra a rocha maciça. Foi então que os engenheiros mudaram a abordagem. Eles criaram invólucros de metal incrivelmente espessos e endurecidos para as bombas, projetados não para explodir no impacto, mas para cavar fundo na terra usando a inércia, detonando apenas após um atraso programado. Chama-se os famosos Bunker Busters. A história dos destruidores de bunkers tornou-se um clássico duelo entre a lança e o escudo. Para cavar mais fundo, as bombas precisavam se tornar cada vez maiores e monstruosamente mais pesadas. Contudo, essa escalada armamentista esconde uma contradição física e tática fatal para as forças ofensivas. À medida que a massa da bomba aumenta exponencialmente, os meios capazes de transportá-la tornam-se criticamente limitados. Caças ágeis não conseguem nem sair do chão com elas. Apenas bombardeiros estratégicos titânicos podem carregar esses blocos de aço maciços e cruzar os céus em direção ao alvo inimigo. Isso exige que essas aeronaves lentas e gigantescas voem diretamente sobre o alvo, penetrando redes de defesa aérea densamente tecidas. É, em muitos aspectos, uma missão quase suicida no teatro de guerra moderno. Os Estados Unidos, pioneiros neste campo, desenvolveram a GBU-57, a maior bomba convencional existente,
A GBU 57 pesa impressionantes 14 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, 14 toneladas equivalem ao peso combinado de 3 elefantes africanos adultos prensados em um cilindro aerodinâmico. Essa bomba colossal cai em queda livre, guiada por GPS, para perfurar a crosta terrestre com uma brutalidade inigualável. Ela ostenta a capacidade aterrorizante de penetrar quase 60 metros de concreto armado. A ogiva afiada, forjada a partir de ligas especiais, usa energia cinética pura para perfurar a rocha e, ao atingir a profundidade calculada, 4 toneladas de explosivos de alta performance detonam, estilhaçando o bunker. Na teoria, é a erradicação perfeita de instalações subterrâneas. No entanto, a vulnerabilidade do meio de transporte é o calcanhar de Aquiles. O único avião no mundo capaz de carregar esse monstro de 14 toneladas é o bombardeiro furtivo B-2 Spirit da Força Aérea Americana, que precisa sobrevoar o alvo exato. Empurrar um bombardeiro pesado para dentro de uma rede moderna de defesa antiaérea em múltiplas camadas é um risco astronômico. Se um B-2 for interceptado, não será apenas uma falha tática, mas um desastre de proporções nacionais. Além disso, o tempo de voo desde a base até o alvo pode levar dezenas de horas. Na guerra moderna, de ritmo acelerado, esse atraso temporal é fatal. É tempo mais do que suficiente para que a cúpula inimiga evacue para bunkers ainda mais profundos, ou para que lançadores de mísseis móveis disparem suas cargas e desapareçam na paisagem rochosa. A força bruta da bomba não compensa a lentidão. Então, como resolvemos este dilema tecnológico? Existe uma maneira de neutralizar as defesas aéreas inimigas e colapsar certeiramente bunkers profundos em questão de poucos minutos, sem sequer colocar um avião no ar? Aqui é onde os cientistas de defesa sul-coreanos iniciam uma mudança de paradigma absoluto. A ideia revolucionária foi, em vez de soltar uma bomba de um avião na atmosfera, por que não lançá-la diretamente para o espaço sideral e deixá-la cair como um meteoro apocalíptico? E se, em vez de depender da química dos explosivos, usássemos o poder formidável da energia de colisão puramente física? Essa imaginação que beira a insanidade tornou-se a realidade palpável no míssil balístico de alto rendimento, o Ryumu-5. Ele destruiu completamente a gramática dos sistemas de armas existentes, fundindo o poder destrutivo de um bunker buster com a velocidade indomável de um míssil balístico intercontinental. Mas por que a Coreia do Sul projetou uma ogiva tão bizarramente pesada? A resposta reside em uma equação matemática incrivelmente simples que todos nós aprendemos nas aulas de física do ensino médio. Como analista nova, eu adoro quando a natureza nos dá respostas elegantes. Vocês se lembram da equação E igual a 1VNV²? Nesta equação sagrada da mecânica, E' representa a energia, μ é a massa e V' é a velocidade. É uma lei natural cristalina. O poder destrutivo, ou seja, a energia cinética de um objeto, é diretamente proporcional à sua massa e proporcional ao quadrado de sua velocidade. É a base do universo em movimento. A filosofia de engenharia por trás do Ryumu-5 foi pegar essa equação escolar e empurrá-la até o seu limite físico e material mais extremo. O objetivo era aumentar a massa de forma quase irracional e elevar a velocidade ao máximo absoluto permitido pela aerodinâmica, criando uma energia de impacto inimaginável. Vamos começar analisando a massa, o nosso mLi. O peso da ogiva de um míssil balístico tático padrão varia entre 500 kg e 1 tonelada. Mesmo essa quantidade modesta pode gerar uma explosão poderosa, dizimando um raio de dezenas de metros e criando o caos absoluto no campo de batalha moderno. Mísseis de classe mundial, como o Iskander russo ou o ataque MS americano, carregam ogivas nessa faixa de 500 kg. Mas o peso da ogiva do Ryumu-5 desafia a lógica militar. Estima-se que pesa impressionantes 8 a 9 toneladas. Isso é mais de 10 vezes o peso de um míssil balístico tático convencional. Para que vocês possam visualizar melhor o que significam 8 toneladas, imaginem um ônibus urbano lotado, é aproximadamente esse o peso. Agora, imagine o peso de um ônibus urbano inteiro compactado e montado na ponta de um foguete supersônico. É uma quantidade de matéria densa voando em sua direção. E tem mais, esta ogiva não é feita de aço comum. É altamente provável que seja preenchida com tungstênio de extrema densidade ou ligas de metais pesados especiais.
Esta é uma escolha de engenharia deliberada para reduzir o volume físico enquanto se maximiza a massa, otimizando o poder de penetração aerodinâmica. Agora vamos voltar nossa atenção para a velocidade, a variável Vline. A bomba GBU-57, que mencionamos caindo de um bombardeiro B-2, sofre de queda livre atmosférica. Mesmo que seja lançada de uma altitude de 12 mil metros, a densa resistência do ar impede que sua velocidade terminal ultrapasse a barreira do som. Não importa o quão massiva seja a bomba convencional, a fricção atmosférica impõe um limite estrito de velocidade, o que significa que a energia cinética não pode ser aumentada indefinidamente. No entanto, sendo um míssil balístico de trajetória parabólica, a dinâmica de voo do Ryumu-5 é de outra galáxia. Esta fera sai da Terra e se torna um objeto viajando no vácuo espacial. Imediatamente após o lançamento, ele perfura a atmosfera e atinge altitudes de centenas de quilômetros, chegando talvez a 1000 quilômetros no espaço escuro. Essa altitude é muito superior à órbita da Estação Espacial Internacional. Ao atingir o ápice de sua trajetória parabólica, este bloco de aço maciço de 8 toneladas agora é puxado implacavelmente pela gravidade da Terra, iniciando um mergulho vertical em queda livre. Como não há ar no espaço para causar atrito, o míssil acelera a taxas aterrorizantes em direção ao solo. Durante a reentrada na densa atmosfera e seu mergulho final para o impacto, a velocidade do Ryumu-5 ultrapassa Mach 10, ou seja, mais de 10 vezes a velocidade do som. Estamos falando de uma velocidade hipersônica absurda de mais de 3, 4 km por segundo. É uma fração de segundo para cruzar cidades. Agora vamos inserir esses números bestiais de volta na nossa equação. E igual a 1 mv², massa 8.000 quilos, velocidade 3.400 metros por segundo. O resultado é um número astronômico que faria qualquer calculadora de bolso entrar em colapso. A energia gerada no milissegundo do impacto é simplesmente apocalíptica. A energia cinética liberada quando essa monstruosidade colide com o solo a Mach 10 é equivalente à detonação simultânea de dezenas de toneladas de TNT puro. Mas a natureza dessa força é fundamentalmente diferente de uma explosão química. Explosivos dispersam energia caoticamente em todas as direções possíveis. A energia cinética do Ryumu-5, por outro lado, é canalizada verticalmente, focada em um único ponto geométrico com precisão microscópica. 100% dessa energia titânica é direcionada exclusivamente para baixo da superfície da Terra. É como bater uma bigorna usando a própria Terra como base. No instante em que o míssil toca o solo, as 8 toneladas de massa e a velocidade de Mach 10 se convertem instantaneamente em uma onda de choque sísmica devastadora. Essa onda de choque propaga-se através do substrato rochoso da crosta terrestre a uma velocidade alarmante, viajando pelo granito como eletricidade. Este é o princípio fundamental de como o Ryumu-5 oblitera bunkers. O conceito de arma de terremoto artificial. Ele não perfura usando explosivos, ele destrói usando sismologia aplicada. Ao contrário dos destruidores de bunkers tradicionais, ele não precisa penetrar na rocha espessa para detonar lá dentro. A ogiva do Ryumu não precisa sequer alcançar o interior do bunker. O impacto na superfície ou uma profundidade rasa é mais do que suficiente. A onda sísmica massiva gerada sacode violentamente toda a fundação de granito centenas de metros abaixo. A própria montanha torna-se a arma que destrói a base. Imagine o posto de comando inimigo escondido sob 100 metros de rocha. Aquele espesso teto de granito era um escudo confiável que bloqueava qualquer explosão externa. No entanto, no momento em que as ondas sísmicas artificiais do Ryumu-5 o atingem, esse escudo robusto se transforma na arma mais letal de todas. Devido às intensas vibrações, a rocha matriz sofre fraturas estruturais severas, e centenas a milhares de toneladas de blocos de granito despencam do teto do bunker como granizo. É um colapso paradoxal, onde a barreira de defesa desmorona sobre si mesma. O pessoal não morre em chamas, mas é sepultado vivo. Instalações de comando, redes de comunicação, sistemas de suporte de vida, tudo é esmagado implacavelmente sob uma avalanche monumental de pedras. Isso transcende a destruição material. É um método de ataque psicológico que instila o terror mais puro e primordial na liderança inimiga. O cofre seguro vira túmulo,
Esse método de ataque de energia cinética possui outra vantagem tática absolutamente letal. É virtualmente impossível de interceptar. Quando o Ryumu-5 despenca verticalmente a velocidades superiores a Mach 10, não há sistema de defesa aérea na face da Terra hoje que possa detê-lo a tempo. A física não permite. Sistemas avançados de interceptação, como o Patriot ou THAAD, são altamente eficazes contra mísseis que voam em ângulos oblíquos. Mas tentar interceptar um bloco de metal maciço de 8 toneladas caindo em um ângulo de quase 90 graus diretamente do espaço é tentar parar um trem de carga em alta velocidade com um estilingue. E mesmo se por algum milagre da probabilidade um míssil interceptador conseguisse atingir a ogiva do Ryumu-5, o que aconteceria? Um míssil comum explodiria no ar e se fragmentaria. Mas o Ryumu-5 é um bloco sólido de metal denso, desprovido de qualquer química explosiva sensível a choques externos. Mesmo se um interceptador detonasse na superfície da ogiva, a massa formidável de 8 toneladas e seu momento de inércia avassalador permaneceriam quase inalterados. A trajetória poderia desviar frações de grau, mas aquele pedaço titânico de aço continuaria mergulhando a Mach 10, obliterando a área do alvo. Esse é o terror assimétrico indescritível de uma arma de massa. Como não há nada para detonar, ela não pode ser desativada. Sendo estupidamente pesada e absurdamente rápida, não pode ser fisicamente parada. A única defesa viável é destruí-la antes do lançamento, o que nos leva a outro desafio infernal. O Ryumu-5 não está fixo em um silo estático. Ele é montado em um veículo lançador móvel, permitindo que seja disparado de forma furtiva de qualquer local na topografia montanhosa e acidentada da Coreia do Sul. Detectar os sinais de lançamento e executar um ataque preventivo é uma tarefa quase impossível. Mas aqui, como cientistas, encontramos um enorme obstáculo técnico. Se a ogiva sozinha pesa 8 ou 9 toneladas, qual é o peso total desse monstro voador? Estima-se que o peso bruto do Ryumu-5, incluindo os propulsores de estágio e todo o combustível sólido, chega a estonteantes 36 toneladas métricas. Lançar esse Leviatã, cujo peso rivaliza com o de veículos de lançamento espacial comerciais, a partir de um caminhão móvel com rodas em vez de um silo reforçado de concreto, é um verdadeiro pesadelo para qualquer engenheiro de foguetes. Se usassem o método de lançamento a quente tradicional, seria catastrófico. Acender os motores dentro do tubo de lançamento para levantar 36 toneladas geraria chamas e pressões intoleráveis. O calor excruciante do motor de combustível sólido derreteria ou explodiria instantaneamente, não apenas o tubo, mas o veículo inteiro. Seria uma arma que mataria as próprias forças que a disparam. Para resolver esse problema crítico de termodinâmica, a Agência de Desenvolvimento de Defesa aplicou a sofisticada tecnologia de lançamento a frio. É uma técnica de ponta dominada por pouquíssimas potências globais. O míssil não liga o motor para sair. Ele é ejetado usando uma pressão de gás massiva. É como estourar uma rolha de champanhe gigantesca. Impulsionado pela força do gás comprimido, o míssil dispara dezenas de metros no ar. Naquela fração de segundo em que ele paira no céu, o motor de combustível sólido no estágio inferior entra em ignição, expelindo uma torrente de chamas no ar aberto. Como o motor liga no ar, o veículo lançador permanece seguro e intacto, livre dos danos térmicos. A tecnologia de controle de pressão para ejetar 36 toneladas e a sequência de ignição perfeitamente cronometrada no ar representam uma conquista da engenharia de controle que beira a mais bela arte científica. O coração do Ryumu-5, seu motor de combustível sólido, também é de classe mundial. Foguetes de combustível líquido exigem abastecimento demorado logo antes do lançamento, expondo-os a ataques. O combustível sólido, por outro lado, já está embalado no motor, permitindo lançamentos instantâneos ao comando. Uma vez lançado ao espaço sideral, o míssil enfrenta seu teste mais severo, a reentrada atmosférica. Ao despencar de centenas de quilômetros de altitude a mais de Mach 10, ele colide violentamente com as moléculas de ar. A fricção aerodinâmica e a compressão geram calor e pressões que desafiam a ciência dos materiais. A temperatura na ponta da ogiva ultrapassa os absurdos 7.000 graus Celsius. Para contextualizar, isso significa que o míssil mergulha através de um inferno mais quente que a própria superfície do Sol. Diante de 7.000 graus,
qualquer liga de aço convencional derreteria e evaporaria como sorvete em um micro-ondas. Se a ogiva derretesse, tanto a sua massa de 8 toneladas quanto a energia cinética projetada para esmagar o bunker desapareceriam na atmosfera em forma de vapor. Portanto, a ponta do rio Mu 5 deve ser o ápice absoluto da engenharia de materiais avançados, capaz de resistir a esse calor extremo sem perder a forma. Aqui entra a tecnologia-chave, a ablação. É um mecanismo de defesa fascinante onde a superfície se sacrifica para proteger o interior. A ogiva é revestida com compósitos de carbono ou cerâmicas especiais. Sob calor extremo, esse revestimento queima lentamente, transformando-se de sólido diretamente para gás. Ao passar do estado sólido para o gasoso, o material absorve grandes quantidades de calor e o dissipa no rastro do míssil. Essencialmente, a pele externa descama, dissipando a energia térmica de 7.000 graus no espaço e mantendo o núcleo destrutivo de tungstênio perfeitamente frio e mortalmente seguro em seu interior. Junto com a proteção térmica, o controle de voo durante essa descida hipersônica é vital. Ajustar a trajetória milimetricamente enquanto voa a Mach 10 através de densidades atmosféricas que mudam rapidamente e requer poder computacional extremo. Usar pequenas aletas a essa velocidade é como atirar em uma bala com outra bala. Agora vamos focar nossos olhos de volta no chão. O monstro de 8 toneladas superou todos os obstáculos de engenharia, sobreviveu à reentrada infernal e chegou acima de seu alvo. Vamos dissecar o momento do impacto em frações de microsegundos com a fria precisão analítica que a ciência nos proporciona. O solo não é apenas terra macia, é um leito de rocha maciça. No exato instante em que o rio Mu colide, a pressão no ponto de contato dispara para dezenas de milhares de atmosferas. Essa pressão brutal esmaga tanto a ogiva de tungstênio quanto o substrato de granito muito além de seus limites estruturais elásticos. A energia de impacto colossal viaja a través da rocha na forma de ondas mecânicas violentas. Estas são as temidas ondas sísmicas, compostas por ondas P e ondas S. Terremotos naturais começam profundamente na crosta terrestre devido ao atrito das placas tectônicas e sobem para a superfície. Lembra-se do granito? Ele é fenomenalmente forte contra forças de compressão, o peso que empurra para baixo. É por isso que ele suporta o peso de montanhas inteiras. Mas ele é surpreendentemente frágil contra a força de cisalhamento, a força que tenta rasgar ou torcer a rocha lateralmente, como fazem as ondas S. No instante em que as ondas de choque transversais do míssil atingem o teto do bunker, essa força de cisalhamento atinge o pico. O teto de granito, antes um protetor estoico, se estilhaça como um vitral atingido por um martelo de aço. O colapso estrutural catastrófico e imediato tem início, selando o destino da base. Esse mecanismo de destruição fornece a resposta perfeita contra instalações nucleares subterrâneas. Para se defender de explosões, eles construíram bunkers cada vez mais profundos e tetos mais grossos. Mas contra o rio Mu 5, quanto mais espesso o teto de rocha, mais pesado e letal será o entulho que desabará. Ainda mais aterrorizante é a capacidade de modificar a forma da ogiva do rio Mu para missões variadas. E se em vez de um único bloco sólido de 8 toneladas ele carregasse múltiplas ogivas penetrantes menores, antes do impacto, elas se separariam, chovendo destruição cinética sobre uma área vasta e pulverizando o terreno. Esse domínio da tecnologia de impacto cinético está abalando as doutrinas militares globais. A Coreia do Sul conseguiu alcançar efeitos estratégicos comparáveis aos de armas nucleares táticas, quebrando as barreiras das armas convencionais, mas sem o estigma devastador da radiação e da precipitação nuclear permanente. Armas nucleares são, na prática, ferramentas políticas inutilizáveis devido ao tabu radioativo. Mas o rio Mu 5 é um sistema de dissuasão prático que pode ser implantado em combate real a qualquer momento, sem contaminar o meio ambiente. É o pináculo das armas assimétricas, atacando a fraqueza exata que o inimigo não pode defender. Precisamos discutir também a questão do alcance. Com a carga máxima de 8 toneladas, o alcance divulgado é de cerca de 300 quilômetros, o que é perfeito para a Península Coreana. Mas a física nos diz que se você reduzir a massa da ogiva, o alcance de voo do míssil aumenta exponencialmente. E isso muda tudo. Se a ogiva for reduzida de 8 toneladas para uma tonelada padrão, o alcance do rio Mu 5 pode saltar para mais de 3.000 a 5.000 quilômetros.
Isso transforma instantaneamente de um míssil de curto alcance em um míssil balístico de alcance intermediário, capaz de colocar áreas muito além da Coreia sob constante ameaça estratégica. Voltando à situação do Oriente Médio. Se os Estados Unidos ou Israel possuíssem uma arma de energia cinética bruta e de alta massa como esta, suas opções táticas contra os bunkers profundos do Irã seriam revolucionadas. Eles poderiam destruir o núcleo inimigo apertando um botão de distâncias seguras sem arriscar pilotos valiosos. É por isso que o mundo assiste maravilhado à tecnologia de mísseis da Coreia do Sul. Restritos no desenvolvimento nuclear, os cientistas sul-coreanos forçaram os limites das armas convencionais, distorcendo as equações fundamentais da física com criatividade e pura obstinação técnica. Se não explode, faça-o incrivelmente pesado. Se não pode perfurar convencionalmente, faça o próprio solo tremer até se desfazer. Uma ideia brutalmente simples transformada em realidade por engenharia de ponta. Hoje dissecamos não apenas um míssil, mas o triunfo do intelecto humano sobre os limites físicos, desde a ablação a 7.000 graus até o lançamento a frio de 36 toneladas. E você? O que achou deste monstro que sacode o mundo sem uma única faísca de pólvora? A física e a engenharia se uniram para criar o auge absoluto da ciência de defesa. Se esta análise profunda ajudou você a entender a vanguarda tecnológica, inscreva-se no Mistérios da Ciência e deixe o seu like. A ciência militar é fascinante. Aqui foi a Analista Nova, sempre trazendo conhecimento que destrói o senso comum. Não se esqueça de conferir nosso quiz científico na aba da comunidade. A quantas dezenas de veículos equivale o peso da ogiva do Hillmore? 5? Responda lá e participe. Vejo vocês no nosso próximo documentário científico. Fiquem curiosos e até logo!